pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. É isso que nós vemos. Então, como podemos ser trazidos para um testemunho de unidade? Nós temos aqui uma visão que é a visão da unidade, né? É a nossa visão, é a visão da unidade. Venha para cá que você estará na visão da unidade, na visão do testemunho do Senhor. Palavras muito simples, irmão, mas não produzem nada de verdadeiro testemunho. O que produzirá testemunho da verdadeira unidade? Nosso irmão está nos ajudando com essa frase. Está entendendo? Uma visão de Cristo, por meio da qual ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo, e ele irá unir o seu povo não como uma organização, ou como uma multidão de pessoas que aceitaram uma certa interpretação particular da verdade. Nós somos os, compreende? Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e milenista, não sei mais o quê. Né? Nós temos o Evangelho do Reino, já ouviu isso? Há grupos que dizem isso. Nós temos o Evangelho do Reino. O nome disso é arrogância espiritual. Então ele continua. Mas o Senhor irá uni-los, presta atenção, olha a unidade aí, no sentido de testemunho. O Senhor irá uni-los por laços espirituais. Laços espirituais. Irmão, o homem tem muita dificuldade. Ele tem que ter outros tipos de laços. Laços doutrinários, nós somos os reformados, vocês são os não sei o quê, não é? Outros vários laços. Laços ministeriais, laços de obra, laços de instituição, laços de organização, laços de metodologias. Compreende? Mas o Senhor quer unir o seu povo por laços espirituais, porque foram trazidos a uma renovada revelação de Jesus Cristo. E ponto final. Graças ao Senhor. Esse é o desejo do Espírito Santo nos nossos dias. O que precisamos? Renovada revelação de Jesus Cristo. Para que então essas paredes pequenas, medíocres, caiam. E ele completa assim: como o Senhor irá uni-los por laços espirituais? Olha essa frase. Porque eles quiseram ver o Senhor de forma nova. Agora esse irmão trouxe responsabilidade para nós. Então faço essa pergunta para você. Você quer ver o Senhor de forma nova? Você quer uma renovada revelação de Jesus Cristo? Que altere tudo que você pensa? Que te jogue de rosto em pó diante dele? Você quer uma renovada revelação de Cristo? Se você tiver, você será unido por laços espirituais. Sabe, irmãos, a beleza, uma das belezas da obra do Senhor? Nós só focamos Cristo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas digamos que nós temos aqui um campo visual que é amplo, não é? Está olhando para a sua mão aqui, mas você tem um campo visual. Você vê o que está acontecendo aqui. Então, quando você está olhando firmemente para Jesus, sabe o que você vê aqui no canto, seu campo visual? Você vê outros irmãos e irmãs que têm o mesmo foco, a mesma paixão, o mesmo alvo. Eles estão perseguindo a Cristo como você. E então o Senhor, maravilhosamente, cria os vínculos e os laços espirituais entre eles. Então não há equipe de obra, não há minha obra, não há instituição de obra. Há laços espirituais na obra do Senhor. Quanto nós precisamos compreender isso, amados irmãos? Quão importante é, porque há tanta obra por aí. Laços espirituais, vínculos promovidos pelo próprio Senhor. Consequência de ver o Senhor de forma nova. E aí, ele completa assim: e tudo que estamos pedindo é que haja um tal ministrar de Cristo neste mundo, pela revelação do Espírito Santo, que tudo que não seja Cristo seja retirado. E que o seu povo seja unido ao seu próprio Senhor. E se estiverem assim unidos a Ele, haverá unidade entre eles. Se estiverem assim unidos a Ele. Estou vendo uma pergunta aqui no Instagram do Medeiro.
que são laços espirituais? São relações espirituais entre os filhos de Deus. Obrigado pela pergunta, antes de mais nada. Mas a vida espiritual é uma relação que você tem direto com Deus. E Deus tem com seus filhos, em qualquer parte do planeta. E as relações que ele deseja que tenha entre os filhos, ele vai fazer esses tais laços espirituais. Eu vou dar um exemplo. As pessoas que se aproximam de mim, elas, se forem filhos de Deus, elas se aproximaram por laços espirituais, ou seja, Deus, de certa forma, as conduziu e elas ouviram o Pai e se dirigiram para onde que o Pai pediu para ir. Isso espiritualmente, isso é vida espiritual. Não sei se eu expliquei. Ele haverá unidade entre eles e as divisões, enfim, cessar. Sabe quem escreveu isso? Austin Sparks, um profeta do Senhor do século passado. Vamos para a quarta base, nosso tempo já está praticamente esgotado. Número 4. Vou só citá-lo. Uma nítida percepção do que Deus deseja realizar através da instrumentalidade dele ao. Vamos fazer, amados irmãos, citar só essas duas últimas bases e amanhã cedo nós voltamos a essas duas últimas. Não quero correr com elas. São muito significativas, muito importantes, muito aplicadas. Amanhã seguimos com elas, mas você já pode ter o seu registro aí. Então, número 4. Uma nítida percepção do que Deus desejava realizar através da instrumentalidade dele. Aí amanhã quero ler para os irmãos uma carta de um outro servo do Senhor, chamado John Newton. Na sua experiência como pregador, ajudando um jovem cristão que amava o Senhor, amava a palavra do Senhor e queria ser o pregador da palavra do Senhor. Então John Newton escreve uma carta para ele, cheia de beleza, cheia de instrução e que nos ajuda muito, especialmente os mais jovens. Então, Paulo tinha, repetindo, uma nítida percepção do que Deus desejava realizar através da instrumentalidade dele. Nós temos uma visão, uma percepção clara de onde nós devemos servir no corpo de Cristo. Isso já está claro para nós. Qual é a nossa esfera? Essa é uma outra coisa interessantíssima que liga a pergunta do irmão aí sobre os laços espirituais. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai orientar coisas que não necessariamente se alinham às coisas do mundo. Então, veja Jesus Cristo. Ele fez uma coisa que ninguém consegue fazer. Ele foi guiado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Mas e nós aqui? A gente, uma vez guiado pelo Espírito Santo, ele vai fazer uma coisa que o mundo não aceita. Jesus Cristo falou, e está escrito na Bíblia, pode procurar aí no Google, que ele veio para dividir. Está lá. Que ele veio para dividir. E ele ainda fala dividir o filho da mãe, o marido da mulher, enfim. Por que esse dividir? Porque se ele nasce num membro da família, esse membro começa a agir de uma forma diferente dos outros. É nesse sentido dividir. Quem nasce em Cristo, é o novo nascimento, começa a estranhar com os irmãos, com os pais, cônjuge. E esse é o problema. Por isso que uma coisa é estar no mundo que jaz no maligno, que é trevas, e a outra coisa é estar no reino. Vivendo fisicamente no mundo, mas espiritualmente no céu.
Então, vamos dizer, ele estava dizendo aí que, se